conosco, né, nesta manhã de quarta-feira. Então, estamos já aqui com os nossos irmãos, pastor Márcio Goulart, pastor Marcos Vargas. A paz do Senhor, pastor Marcos Vargas. A paz do Senhor Jesus, pastor Jair Adriane, Como paz é do que Senhor, está? pastor Márcio, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Estamos juntos para esta oportunidade de tratarmos assuntos aí de grande importância para nossa vida espiritual. Paz do Senhor, pastor Márcio Goulart. Paz do Senhor, pastor Jerry, paz do Senhor, pastor Marcos e a todos os ouvintes que estão conectados aí na Rádio Restauração Filial 1. Glória a Deus. E pedimos também aos nossos irmãos, né, que estão conosco nesta manhã, para nos informar como está o áudio, né? Vocês estão escutando o áudio aí, pastor Gerry Adriano, os demais pastores que estão junto conosco na programação. Então, os irmãos que estão vendo a nossa live, né? A live já está no ar aí. Vou só, né, já colocar nos nossos grupos da Rádio Restauração Filial 1. Então, debate bíblico, né? Debate bíblico hoje ao vivo, tá? Já estou colocando aqui e passando aos nossos contatos, né? Debate bíblico hoje ao vivo. Debate bíblico ao vivo. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus, pastores, né? Hoje vai faltar o pastor Vandir, né? Devido a muita chuva, o pastor Vandir não pôde estar conosco aí, né? Por causa da internet lá de Santa Catarina. Meus irmãos, tem algum retorno aí da live, tá? Tem um retorno aí da live aí. Pastor Marcos Vargas, pastor Márcio Goulart, bom dia. Tá chovendo aí na cidade de Soledade, cidade de Sapucaia? Chovendo, pastor. Bastante chuva. Pastor Marcos Vargas? Aqui está bom, pastor, está nublado apenas, mas a chuva cessou pela madrugada, né? Está calor. Olha só, e aqui tá frio no interior do estado do Rio Grande do Sul. Frio e chuva, pastor Márcio. Exato, frio e chuva. No interior aqui não tá muito fácil não, meus irmãos. É frio e é chuva, né? Principalmente onde estamos aqui. Eu e o pastor Márcio, né, que estamos mais próximo, né, vamos dizer assim, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, é muita chuva. E também temos aí, né, o pastor Alvacir Gonçalves, ele está viajando, né, mas está na escuta da Rádio Restauração Filial 1, né, escutando aí no ônibus de viagem. Deus abençoe a viagem do pastor Alvacir Gonçalves. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Restauração Filial 1, também os nossos queridos irmãos, né, que estão videologados nesta manhã, nós vamos estar debatendo aqui ainda sobre o capítulo 1, né, do livro de João, capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, que foi dado início há poucos dias. E vimos ali uma riqueza, pastor Marcos, uma riqueza de informações, né, a qual a Bíblia Sagrada nos traz no Evangelho de João, já no primeiro capítulo, né, uma riqueza aí de muitas informações, né, como a informação de aonde estava Jesus, né, pastor Marcos? Né? Aonde ele estava com Deus, né? O pastor Marcos está com retorno? Sim, pastor, apenas lembrando um pouco o que nós aprendemos, o que nós mencionamos na última oportunidade. Realmente nós falamos sobre o verbo de Deus, que ele estava com Deus, que ele era Deus, e que por ele também, né, foram feitas todas as coisas. Ele, a própria palavra de Deus, nós aprendemos isto, e
daremos seguimento, então, hoje, a estes versículos que estão contidos no capítulo 1 do livro de João, que segue por aí, né? Nós apenas Isto. falamos sobre o verbo, a palavra de Deus, que teve este efeito, que Jesus é a própria palavra de Deus, ao qual também nós encontramos referências bíblicas que constatam esta verdade. Então encontramos ali, nesse livro, no primeiro capítulo já, uma riqueza de informações, né? Uma riqueza de informações, né? De aonde Jesus estava, né? Por quem Jesus foi enviado, aleluia. A Bíblia nos traz aí, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, né? Quem é que veio falando sobre Jesus, né? Que era ali João Batista. Então tem uma riqueza de informação, meus irmãos, apenas neste capítulo primeiro, né? Neste capítulo primeiro do Evangelho de João. Pastor Marcos Vargas, falamos do verbo, né? Jesus é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, não prevalecerão contra ela. Pastor Marcos e Pastor Márcio, ainda tem uma riqueza aí, os irmãos já devem ter estudado aí mais para frente também em outros versículos. Então vamos começar aqui pelo pastor Marcos Goulart. Marcos Goulart. Essa é boa, né? Pastor Marcos Vargas. Aleluia. Depois o pastor Márcio Goulart vai fazer o seu comentário aí. Glória a Deus. Pode falar, pastor Marcos. Bom, pastor, como nós estávamos já falando sobre esta passagem bíblica, nós encontramos aí também outra riqueza que, referindo-se a Cristo, fala que ele é a vida, né? Nós vemos no capítulo 1 e no versículo 4, né? Que diz, nele estava a vida, e a vida, Jesus, era a luz dos homens. Ele mesmo se identifica também dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significando, é claro, que nós, antes de conhecer a Cristo, antes de nós poder chegar-nos a Deus e ter o conhecimento pleno desta verdade que Cristo é a vida e Salvador, nós andávamos em nossos delitos e pecados, ao qual nos deixara, então, mortos, porquanto lá no Jardim do Éden, quando houve a desobediência, o Senhor havia falado com antecedência para Adão, o dia que comeres do fruto, certamente morrerá. E, na verdade, o que houve, então? Um rompimento de uma comunhão com Deus. E aí, então, o homem, espiritualmente, perdendo este contato, esta comunhão com Deus, veio, então, a morte, mas a morte espiritual. E nós vemos uma constatação disto no próprio livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 1, quando diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Cristo é a vida. E quando nós tomamos uma decisão de aceitar o sacrifício de Cristo em nosso favor, nós então recebemos a vida de Cristo. E aí então constata isto o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 1, ao qual então nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então é muito importante isso,
porquanto Cristo é a vida, ele é a fonte da vida. O pecado, ele gera a morte. A palavra de Deus nos dá com clara evidência esta verdade. E o salário do pecado é a morte. Então, Cristo agora é a vida. Ele mesmo assim diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando o ser humano toma essa decisão, ele é vivificado, ou seja, ele torna a ter vida em Cristo Jesus, porque o pecado, então, gerou a morte. Por isso que Deus falou isso a Adão, mas não foi só a morte física, mas a morte espiritual. Perdeu o contato, a comunhão, porque Deus é a vida, Jesus é a vida. É isso aqui, mais ou menos, pastor, que nós queremos dar início, não queremos nos espalhar muito, para nós podermos nos aprofundar ainda mais. Perdão, irmãos, não tinha ligado aqui o meu microfone. Então, vamos passar a palavra para o pastor Márcio Goulart, em cima disso que o pastor Marcos Vargas está explanando para nós. Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar junto aí, pastor Gerry, pastor Marcos, pena aí, pastor Vandir, não pôde estar conosco. Uma pena. Pois é, meu irmão, eu entrei de foi de Deus, de gaiato nesse entramos aí de gaiato nesse tema, né, esse tema aí de extrema relevância, né, e que o capítulo 1 aí do livro de João, ele é tema para... é muito café no bule, né? Tem muita coisa a se desvendada aí, né, no capítulo 1. E é interessante, meus irmãos, que o Evangelho de João, ele é tido como o tratado teológico dos evangelhos. Pelo seguinte, que os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos, eles estão correlacionados, né? A gente olha para eles, qual é a preocupação dos 3 primeiros evangelhos? É trazer relatos, né, externos a respeito de Cristo. Ele fala do que ele fez, ele fala do que ele disse, e os 3 evangelhos são intimamente interligados dentro dos assuntos. Mas João ele se preocupa em mostrar quem realmente Jesus é. Ou seja, ele se preocupa em mostrar a divindade de Jesus ao ser humano, né? Mostrar que Jesus, como dizia o pastor Marcos, né, na entrevista passada, mostrar que Jesus ele não iniciou a partir ali do nascimento, né? Ele não iniciou ali a partir do ventre de Maria, não. A Bíblia é enfática em dizer que Jesus ele é antes da fundação do mundo. É algo espetacular isso, né? E é interessante, então, que o livro de João ele apresenta a Jesus, apresenta ali a pré-existência de Jesus. É um livro que, quando a gente lê, nós vamos ter um conhecimento muito amplo a respeito do plano de Deus para com a vida da humanidade na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, mostrando, contudo, um Cristo 100% Deus e 100% homem, né? 100% homem. Então, a palavra de Deus ali, né, ela vai expressando ali que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Houve bastante diálogo a respeito disso com os 2 companheiros que estiveram na entrevista passada abordando, né? Ele é a palavra, e é bem interessante que o João ele apresenta Jesus como no princípio. É o mesmo que nós olhamos lá no livro de Gênesis, né, capítulo 1, verso 1. Às vezes, eu notei também que é interessante deixar esse ponto, que
Os companheiros colocaram aí que por causa de uma má compreensão desse capítulo primeiro, principalmente os primeiros versículos, surgiu muitos erros doutrinários a respeito da própria pessoa de Jesus. Surgiu muitas heresias que até hoje elas imperam, elas estão aí em nossos dias atacando, né, e tirando a verdadeira personalidade de Jesus, ou seja, tirando quem realmente Jesus é. Alguns dizendo que Jesus não é Deus, outros dizendo que Jesus ele é o mesmo Pai e o Espírito Santo, né? E assim por diante. Então, quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vamos ver o Cristo ali também na criação. Nós vamos ver o Cristo ali na criação, né? No livro de Gênesis lá, a raiz hebraica vai dizer, no princípio criou Deus, né? Que vai dizer ali, no princípio Deus seria Bereshit bara Elohim, né? Elohim ali é um termo plural. El é Deus, Ohim é pluralizado, ou seja, havia duas personalidades ali na criação, né? E o Espírito de Deus pairando sobre a face da terra. Então, em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Torá, nós vamos ver Deus se referindo a Elohim, ou seja, pluralizado, não estava só. Então, por isso, João vem dizer ali que no princípio, lá no Bereshit, criou Deus, Elohim, estava no plural, os céus e a terra, né? E assim vai suceder. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, o livro de João, porque ela vem revelando esta natureza divina de Cristo, né? A natureza divina. Jesus, ele é Deus, né? Aleluia. Jesus, ele não é um ser criado. Jesus não partiu ali de Adão e Eva, e sim, a Bíblia é enfática em dizer que Jesus, ele é desde antes da fundação do mundo, está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Ele é antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Gênesis começasse a criação, ele já era. Já era, verdade. As coisas não começou a partir do livro de Gênesis também, né? Não. Né? No princípio criou Deus, antes dali, Jesus já era Deus. Jesus já estava no cenário desta divindade, desta deidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos com um propósito, né? Com um propósito, salvar a humanidade. E aí ele vem e diz aqui no verso 4, o companheiro leu aí, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Estávamos todos mortos em nossos débitos e pecado, e só ele tem o poder de dar a vida, né? O livro de Atos Apóstolos vai nos dizer ali que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, é nele, por quê? Porque ele é a vida, é nele que nós vamos ter esta vida e vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então fica aí a minha introdução nesta manhã. Glória a Deus, pastor Márcio Goulart. No versículo 10, né? Versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo, olha só que tremendo, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Então o mundo foi feito por intermédio, né, de Jesus. Foi feito por ele todas as coisas, segundo a palavra de Deus, como o pastor Márcio colocou aqui. Esta semelhança também entre o Evangelho de João, no princípio do primeiro capítulo, com o primeiro capítulo de Gênesis, né? Aleluia. Então nós vemos ali mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa ali. Está Jesus, está Deus, o verbo estava com Deus, né? E como o pastor Márcio falou, há uma heresia, até neste primeiro versículo, colocado aí por algumas seitas, né? Que dizendo que o verbo era um Deus,
com D minúsculo. Ontem mesmo eu estava comentando com o pastor Vandir, ontem à noite, nós estávamos conversando pelo telefone e falando, né, sobre esse tema aí. E esse D minúsculo, né? Esse D minúsculo que diminui. Então tem aí algumas seitas, né, que eles mesmos escreveram, tem a sua editora, né, publicaram a Bíblia, mas com muitas mudanças. E uma das mudanças está aí. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas eles colocam e o verbo era um Deus, com D minúsculo, diminuindo então, não dando importância, aleluia, no texto. Então a nossa Bíblia, né, diz aqui que o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Né? Ele veio para o seu, pastor Marcos, mas os seus não o conheceram. Quem era estes? Realmente, pastor, somando junto a esta colocação muito bem colocada do pastor Márcio, com relação a Cristo Jesus, né, nós precisamos defender aquilo que a Bíblia, com muita clareza, deixa com várias referências bíblicas com relação ao Cristo sendo também Deus, mas sendo também o Pai e o Espírito Santo Deus. Então, não é três deuses, mas sim uma triunidade. É Deus ali em Cristo, e nós vemos mais claro, com muito mais evidência. É claro, temos outras referências e nós não vamos nos prolongar muito em razão do próprio tempo, mas nós vemos no próprio batismo de Jesus Cristo, quando ocorre esse batismo, lá no próprio livro de Mateus, temos também no outro evangelho, quando diz, né, que Jesus sendo batizado, né, João viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea, né, em uma forma apenas, ali usou uma forma corpórea, como de pomba, e também a própria voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos a manifestação da Trindade ali, né, por causa que não podemos dizer, porque alguns pegam e falam, não existe palavra Trindade, e realmente não existe a palavra Trindade. Nós simplesmente colocamos esta palavra como sendo algo para expressar esta triunidade de Deus que manifesta-se na Bíblia, como o pastor Márcio Goulart, quando na criação, né, a palavra Elohim, que traz então já esta tradução, e também no batismo. E o que diríamos também da primeira epístola do livro de João, quando João também fala, três são os que testificam, né, na terra. Isso está no capítulo 5, versículo 7 do livro de 1 João, a primeira epístola, melhor, de João, diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que agora é Cristo. Nós já entendemos que a palavra é Cristo, o verbo de Deus, né? Que também o Espírito Santo. E estes três são um. Então, o próprio João, ele já vem derrubando esta heresia, e pelo fato de que, na época, segundo alguns estudiosos, já estava havendo alguma dúvida e heresias estavam se levantando com relação à divindade de Cristo. E então João já inicia o próprio evangelho, ao qual ele escreve, já defendendo a divindade de Cristo e mostrando também que ele é a própria palavra de Deus. Isso nós lemos
procuramos deixar bem claro na nossa última participação, quando o pastor Vandir estava junto, e só lembrando, né, algumas passagens bíblicas, no próprio capítulo 19 de João, versículo do Apocalipse, né, de João, primeiro, aqui no capítulo 19, e no versículo 13, diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, né? Nós lemos na participação anterior, desde o versículo 11. Então, não há dúvida alguma com relação a Cristo, da sua divindade, e também que ele é a Palavra de Deus. E por isso, então, quando na criação, do evento da criação, a palavra de Deus estava junto. Porque tudo foi criado pela palavra. O Senhor disse: haja luz. E cada vez que o Senhor dizia haja, então Cristo estava ali, era a palavra de Deus. E aí então não nos deixa dúvida alguma com relação a isto. E também, né, com relação ele sendo a vida e sendo a luz, nós temos aí também várias referências e por que ele era a luz e por que não o receberam. Justamente pelo fato de que a nação, na época, aguardavam, então, um líder que os libertasse do poder de Roma, da servidão de Roma. E, por não entenderem, e o próprio Senhor Jesus usa uma expressão, me parece que no capítulo 22, verso 29 de Mateus, só para confirmar, quando Jesus chama a atenção deles, pois eles não conheciam a Cristo. E Jesus assim disse, respondeu: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles tinham uma interpretação equivocada. Aguardavam um libertador físico, um libertador do poder, da servidão de Roma. Mas o Cristo era o libertador de ordem espiritual. E não entenderam isso. E, por Cristo também afrontar as tradições que eles acabaram causando e a falsidade da religião da época, ao qual eles pareciam ser homens de Deus, mas na verdade era apenas uma fantasia, era uma roupagem que usavam, né, como um sepulcro caiado, muito bem bonito, ornamentado, com aparência, porém por dentro era tudo errado, tudo todo desconforme, contrário à palavra de Deus. Pastor R. Glória a Deus, pastor Marcos. Está tudo ok, pastor, o senhor, o retorno está tranquilo aqui. É que passou um caminhão aí que parece que entrou aqui dentro do estúdio, o barulho. Não ouvimos nada aqui. Porque eu eliminei aqui o microfone, né? É isso aí, pastor Marcos. Né? Então, Jesus veio para o que era seu, que era o seu povo, os judeus, né? E eles não o aceitaram, né? Mas diz que todos aqueles que o aceitaram foram feitos, foi dado poder, pastor Márcio Goulart, vamos passar para o pastor Márcio Goulart agora, foi dado poder para serem feitos filhos de Deus. Aí, né, veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não o receberam, versículo 12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Glória a Deus, exatamente, pastor Gerry, né?
realmente, pegando o gancho do pastor Marcos, o povo, ele estava esperando algo que estava além dos seus olhos, estava além da sua visão, esperavam aí, quem sabe, um líder, né, político, econômico, guerreiro, e não era nada disso que Deus havia preparado, né? Então, João está revelando ali que Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu não recebeu, não reconheceu, né, que o Messias, o enviado, estava chegando, né? Mas todos quantos o receberam, agora aí começa a oportunidade de salvação para a humanidade como um todo, né? Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Jesus, ele será salvo. Ele é filho de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela está mostrando esta realidade. Glória ao nome de Jesus. E é interessante que, realmente, o cenário histórico em que João foi escrito provavelmente em Éfeso ali, e estava cercado de uma gama, né, de heresias, de uma gama de problemas, né? Já o gnosticismo já estava imperando naquele tempo, a idolatria já estava imperando naquele tempo, e muitos crentes saudáveis já estavam se perdendo diante da filosofia grega, né? Diante de muita coisa que está acontecendo. Então, João, ele vem esclarecendo essas verdades, começando a mostrar ao povo ali a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, né? Reforçando que Jesus, nós não cremos em 3 deuses, nós cremos num só Deus, né? O próprio livro de João vai revelar essa verdade mais adiante, ele vai dizer ali, fora os textos que o pastor Marcos citou aí, mas ele vai dizer, eu e o Pai somos um, né? Na oração sacerdotal ele diz, Pai, que eles, a igreja, sejam um, assim como eu e tu somos um. Então ele sempre vai trazer a deidade absoluta, única, porém com personalidade totalmente distinta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é algo que deixa muito bem revelado no livro de João também, né? Em todos os livros da Bíblia aqui, o livro que eu mais encontro essa distinção de Pai, Filho e Espírito Santo é no livro de João, né? O livro de João, ele é tremendo nessa parte, né? Muito bem claro. E então ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, porque ao nome de Jesus, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia ainda nos diz os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Que coisa linda isso aqui, né? Que coisa linda. E o Verbo fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Encerrando aqui, diz que o Verbo, torna a dizer que a palavra, ela se materializou, ela se fez carne e passou a habitar entre nós. Nós começamos a ver o poder de Deus, nós começamos a ver a majestade de Deus por intermédio do Verbo, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? E o Senhor Jesus aqui, ele nos deixa claro que
esses que nasceram de novo não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Mas da vontade de Deus. Nasceram da vontade de Deus. Então existe um projeto na vida de cada ser humano que crer no nome de Jesus. Quando eu passo a crer no nome de Jesus, eu já agora estou inserido dentro de um projeto na minha vida que ele foi preparado antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Meu pai e minha mãe não tinham nem ideia que um dia eu iria ser um crente, aleluia, e creio que assim também os pais dos irmãos não tinham ideia, não me criaram para isso, não me fizeram para isso, não era esse o objetivo deles, né? Mas no meio da trajetória, né, da vida do ser humano, a ação, o poder de Deus, né? Demos ouvido à voz de Deus e este poder me deu o direito de ser chamado filho de Deus. No momento que nós passamos a ser filho, nós passamos a dar ouvido para o Pai, para a palavra do Pai. E dando ouvido para a palavra do Pai, né? A glória do Pai passa a se manifestar em nosso meio por intermédio do Filho. Aleluia. Aleluia. Começa a se manifestar em nosso meio por intermédio do Filho. E o mais excelente de tudo é que toda esta glória, essas maravilhas de Deus revelada no Filho, João 14 vai dizer que os discípulos estavam entristecidos porque Jesus havia anunciado que ia ao céu. E aí entra o capítulo 14, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Promessa do arrebatamento. E depois ele, para consolar os discípulos, ele diz, tudo bem, vocês viram eu operar milagre, vocês viram eu fazer maravilha. Tudo isso era a glória do Pai. Aleluia. Né? Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz, mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então eles estavam entristecidos porque eles achavam que todas aquelas maravilhas que eles viram e ouviram havia se encerrado com Jesus sendo assunto ao céu. E aí Jesus diz, mas fique tranquilo, eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, o Paracleto, o Advogado, o Ajudador, da mesma essência, e por intermédio do Paracleto, a glória do Pai vai continuar sendo manifestada no meio de vós. Ei, coisa linda, coisa tremenda. Aleluia. E hoje, né, Jesus, ele se manifesta por intermédio do Espírito Santo em meio à igreja, refletindo esta glória, o milagre, as coisas maravilhosas de Deus, as promessas de Deus, o renovo de Deus na nossa vida e a garantia de que ele vai voltar para arrebatar, para levar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Márcio, exatamente abrindo o capítulo 14 do Evangelho de João, né? E também pegando aqui um parênteses ali sobre o que o pastor Marcos Vargas falou, sobre a Trindade. Não deixa dúvida, né? Porque nós temos aí as seitas do unicismo, né? Que tentam colocar aí um ensino errôneo, mas a Bíblia, em várias partes, principalmente aqui no Evangelho de João, se fala muito sobre a Trindade, né? Se fala muito sobre a Trindade. E o que o pastor Márcio Goulart leu, não se turbe o vosso coração, capítulo 14 de João, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. E o Senhor mesmo citou aí também, não deixarei vós órfãos, né? Mas enviarei, né, o Espírito Santo, o ajudador. Então aparece a pessoa do Espírito Santo aí também, a terceira pessoa aí. E também algo bem tremendo aqui, meus irmãos, que é no versículo 6, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, tá ali o poder, né? Veio o poder para nós sermos feitos
filhos de Deus a todos aqueles que crerem em seu nome. E Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz, Jesus não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? É tremendo. Mas, meus irmãos, vamos dar um intervalinho aqui para nós poder fazer um comentário aqui. Peço para o pastor Marcos entrar ali no grupo do WhatsApp. Eu vou entrar aqui no chat, né, da live, tá? Então, aqui no chat da live, nós temos aí o nosso querido irmão, amigo aí, Moisés Eliel. A paz, Senhor, tudo certo com a transmissão. Amém, muito obrigado. Também temos a irmã Duda Rodrigues, né, a nossa secretária aqui que nos ajuda também, né? E ela coloca aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe. O like, meus irmãos, esse dia uma irmã perguntou, ela disse que eu não sei dar o like ali, pastor. Então tem uma mãozinha para cima, clique em cima da mãozinha para cima, tá? Mãozinha para baixo é dislike. O irmão Anderson Miranda de Almeida, paz do Senhor, estamos ligados nessa abençoada programação. Muito obrigado, irmão Anderson. Irmão Ederson Vargas de Almeida, estamos juntos aqui da Argentina. Ô Éder, Deus abençoe, meu querido amigo Ederson Vargas, né? Filho de um grande amigo meu que congregou comigo, Wilson Vargas, grande amigo aí. O irmão Ederson parece que está na cidade de El Soberbio, pastor Marcos. Cidade de El Soberbio. É Vargas também, né? É Vargas. Jonas de Moraes também, né, da cidade de Soledade, diz aí, ó, o áudio tá bom. A irmã Débora Goulart, paz do Senhor, né, filha do pastor Márcio Goulart, Deus abençoe, irmã Débora. Irmã Elisandra Silva, paz, oração, união, lá da cidade de Rolante, ex-ovelha do pastor Jerry, Deus abençoe, irmã Elisandra. Irmã Patrícia Debus, paz, oração e união, na escuta em Chapecó, Santa Catarina. Deus abençoe, está na live conosco, que é a doutora Patrícia Debus, né? É advogada, e ela vai estar, né? Eu acho que está dando, alguém está com o retorno ligado da live aí, irmãos. Tá passando aí pro pastor Márcio. Pois não. Alguém está com a live ligada aí, né? Ou a rádio. Tá dando um retorno aqui. Mas, meus irmãos, a irmã, eu estava falando aqui, a Patrícia Debus, advogada, vai estar conosco nesta próxima sexta-feira. Ela vai estar falando sobre aposentadoria, não perca, né? Então, a irmã Patrícia Debus, que é advogada também, vai estar falando sobre aposentadoria aqui na Rádio Restauração Filial 1, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Irmã Etiane Silva, paz do Senhor Jesus, estou online de Eldorado do Sul. Deus abençoe suas vidas e suas famílias grandemente. Pastor Marcos Varga, pastor Márcio Goulart, benção essa programação. Amém, irmã Etiane de Eldorado. A irmã Patrícia também Furtado, né, da cidade de Sobradinho. Estou assistindo a live aqui em Sobradinho. Benção esta programação. Muito obrigado, irmã Patrícia Furtado. Deus abençoe aí na cidade de Sobradinho. Deus abençoe seu esposo, nosso querido amigo Josiano. A irmã Mônica Goulart, esposa do pastor Márcio, está conosco. E está aí o nosso professor, né? Pelo menos o meu professor aí, pastor Alvacir Gonçalves, na live. Está de viagem, né? De ônibus aí e assistindo a live aí. Deus abençoe, pastor Alvacir Gonçalves, nosso professor aí, por muitos anos. Também temos aí a irmã Viviane Birman, paz do Senhor, Lisboa, Portugal. Olha aí, pastor Marcos. Chegamos em Portugal, na carona aí com a irmã Viviane Birman. Deus abençoe nossa irmã que está, né, na cidade de Lisboa, no país de Portugal. Deus abençoe, irmã Viviane, muito obrigado. Irmã Tatiane Jardim, né, tá conosco, de Porto Alegre. O nosso querido irmão Hermes Pereira, né, está assistindo a programação, né, e ele disse, Deus abençoe os pastores neste estudo. Ele é da cidade de Panambi. Deus abençoe, meu querido irmão de Panambi, irmão Hermes. Também a irmã Silvani Bueno, da Rosa Schmidt, lá da pequena cidade de Condor.
O presbítero Luciano Farias, o presbítero Luciano Farias é da cidade de Cascavel, parece, ou Toledo. Me avisa, me lembra aí, presbítero Luciano, né? Está conosco também no Paraná, no Paraná, no estado do Paraná. A irmã Iracema Parnoff, glória a Jesus, ela coloca aqui. Deus abençoe a irmã Iracema Parnoff. A irmã Lisandra de Rolante, ela faz um comentário. Maravilhoso conselheiro santo de Deus, Cordeiro de Deus, autor da vida, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, verbo da vida, autor e consumador, pedra angular, rei dos reis, cabeça da igreja. Amém. Ela continua ali, né? Estrela da manhã, sol da justiça, supremo, ressurreição e vida plena, salvação, guia, alfa e ômega. Deus abençoe nossa irmã Elisandra, o irmão Gilson Carvalho da Luz, paz do Senhor na escuta. O irmão Gilson também está conosco nesta manhã. Temos aqui, não sei se é o pastor Gilson, eu creio que é o pastor Gilson. Será que é o pastor Gilson de São Gabriel? A irmã Iracema Parnoff está na escuta, está olhando a live, né, em Porto Alegre. É Cascavel. Muito obrigado, presbítero Luciano. Presbítero Luciano Farias, que vai assumir aí a supervisão dos cavaleiros da região noroeste, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Deus abençoe, querido irmão, presbítero Luciano Farias, Cascavel. É isso aí, meu irmão. Compartilha aí, meu irmão Luciano. Compartilha aí em Cascavel aí, né? Faz rodar essa live aí no Paraná para nós aí. Vai ser uma bênção. E temos aí também uma live, né? A nossa live da Rádio Online de Porto Alegre, rádio oficial do Ministério Restauração também, na cidade de Porto Alegre. Irmã Rejane Pires, né? Rejane Pires Silveira, né? Dando a paz ao Senhor, sede internacional Porto Alegre. Camila Leonel, Jaguaré, Espírito Santo. Deus abençoe, irmã Camila, Jaguaré, Espírito Santo. Irmã Rosane dos Santos, né? Deus abençoe Sapiranga, irmã Sônia Ávila, Ávila, de São Borja, Deus abençoe irmã Sônia de São Borja. Irmã Vera Santos, né? Benção esta palavra, amém, irmã Vera. Irmã Michele Biasi, né? Paz, oração, união, área Boa Vista do INCRA, Deus abençoe os irmãos aí da Boa Vista do INCRA, Deus abençoe a irmã Michele. A Dalva Loreto também, né, na escuta de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Cauã Oliveira, paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Cauã. Sede internacional na escuta, Deus abençoe, irmão Cauã, aí que está na escuta em Porto Alegre. Coisa maravilhosa, meus irmãos, né, a participação em quantas cidades aí, né, quantos lugares, estados diferentes, né, estão participando conosco nesta manhã. Então, fico agradecido a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. Meu muito obrigado aí por estar conosco na live e também na rádio Restauração Filial 1. Vamos lá então, meus irmãos, eu creio, vamos ver aqui, tem mais um comentário, né, na live aqui do PR Ger Adriane, vamos ver, aqui da rádio. Temos aqui o irmão Valmir Nelson, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos. Cavalheiro Valmir Nelson, na escuta da programação, está uma bênção. Muito obrigado, está aí no nosso canal, aí, o canal do pastor Jerry Adriane. Pastor Marcos Vargas, né? Temos aí no grupo, o pessoal quer saber o que eu estou tomando aqui na xícara. Temos muitas pessoas, pastor, inclusive, né? Mas não sei como é que está o nosso tempo, por quanto aí. Meus irmãos, eu quero avisar os irmãos de Porto Alegre, né, os irmãos de Porto Alegre que estão assistindo pela live da Rádio Online, que estão escutando a Rádio Online de Porto Alegre, a rádio oficial do Ministério da Restauração, que daqui a pouquinho, né, vai sair do ar a nossa programação aí, porque vai entrar outro programa, e nós vamos continuar aqui pela Rádio Restauração Filial 1 e pela live do pastor Gerry Adriano. Ainda temos tempos, pastor. Quando eu apontar aqui 10 minutos, eu aviso o pastor. Só para dizer que eu estou tomando água. Certo. Nós estamos vendo aqui, pastor, no grupo são vários irmãos
Eu não vou mencionar o recado, mas o nome dos que estão conosco, irmão Jonas, irmã Lourdes de Soledade, né, acompanhando a programação, também irmão Giovanni, a irmã Etiane, sempre marcando presença, a irmã Mari Costa também aí na companhia, a irmã Edna, diretamente de Concórdia, também irmão Gelson, de Espumoso, a irmã France, né, de Campos Borges, conosco também, e a irmã Fabiana, da cidade de Espumoso, aí também acompanhando a programação. Mais irmãos conosco aqui, nós vemos irmão Angelino de Brusque acompanhando, temos irmãos aí de Guaporé, irmão Mauro de Guaporé conosco também, irmã Elisa Brito, pastor Valdir, né, de Palmeira das Missões, conosco aí também, acompanhando a programação, participando no grupo. E o nosso irmão Gilberto, diretamente de Ponto dos Volantes, Minas Gerais, conosco aí também acompanhando a programação. E a nossa querida irmã Patrícia de Bus, também participando, e estará em breve aí também com sua participação em uma das lives, né? E isto no grupo 1. Agora vemos no grupo 2, então, outros irmãos também participando, irmão Alceu Lopes, Cristiano Vignol, né? Estão conosco aí acompanhando, glória a Deus. Irmã Cleni, que também pede oração, participando e pede oração também por todos, sua família, seus filhos. Irmã Cleni de Panambi. Aqui, Laerte também acompanhando aqui a programação. Aqui um colega de trabalho pediu oração por sua mãe. Bom, aqui Anderson, irmão Anderson também, aqui conosco na programação, pastor, acompanhando aí a programação. Glória a Deus, pastor Marcos. Temos aí também, né, pela Rádio Restauração Filial 1, o irmão Blas, né, o irmão Blas da cidade de Sarandi, ele coloca aqui, muito edificante a entrevista. Deus abençoe nosso querido irmão Vilmar Blas, da cidade de Sarandi, né, cidade do Sarandi, aí, estado do Rio Grande do Sul. Temos um outro participante aqui, Paz Senhor Jesus, bom dia. Live está em qual canal, né? Aqui não deixou o nome, né? Não deixou o nome aqui. Essa pessoa aqui pedindo aqui não, entrou aqui pelo telefone da Rádio Restauração Filial. Tá aí a live, né? Foi enviada a live, então. Não deixou o nome ali, mas está pedindo o canal para ver, né? É isso aí, né, meus irmãos? Bênção de Deus. Pastor Marcos, então, pela live, nós vamos fazer uma consideração final e podemos continuar alguns minutos aí pela Rádio Restauração Filial 1, porque o nosso tempo agora bateu ali os 8 minutos já, 7 minutos. Pastor, o senhor tem 2 minutos para fazer uma consideração final aí para a live. Vamos continuar um pouco pela Rádio Restauração Filial 1. Muito bem, pastor, apenas fazendo então algumas considerações com relação ao fato de terem rejeitado a Cristo como Senhor, como Salvador, como nós já falamos na primeira oportunidade, né, o fato de terem rejeitado, porque aguardavam um outro libertador, e nós vemos também um outro motivo ao qual Paulo, inclusive, traz este versículo, esta passagem, referindo-se também por que houve uma rejeição. No capítulo 10 do livro de Romanos, diz o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, não entenderam, não compreenderam a respeito da justiça de Deus que estava, então, para ser realizada ali em Cristo Jesus. Ou seja, uma interpretação equivocada, e quiseram, então, estabelecer a própria justiça, ou seja, a própria interpretação. E
E o porquê isto? Nós vemos também em Isaías, quando diz o próprio Senhor, assim confirma no livro de João, capítulo 12, verso 39, diz: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Ou seja, o próprio inimigo cega o entendimento, ou seja, tira a percepção das pessoas para que não conheçam a Cristo. E isto não era só naquela época. Hoje também, muitos interpretam, querem estabelecer a própria justiça com relação a Cristo, com relação a Deus. Interpretam Deus apenas como Deus é amor e esquecem o outro lado, que é a justiça. Pastor, a nossa consideração final, para não ocupar muito tempo. Pastor Márcio Goulart, temos aí então 2 minutos com o pastor Márcio Goulart, fazer as considerações. Glória a Deus, perfeito, pastor Gerry, né? Muito bem colocado aí, a colocação do pastor Marcos Vargas a respeito do fato de não receber, né? A palavra de Deus ainda expressa dizendo: o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, e realmente isso se estende até os dias de hoje, né? A palavra conhecimento ali do hebraico, ela traz um sentido de intimidade, né? Intimidade. Falando a respeito, ela é muito usada quando se reflete a um relacionamento a dois, né? Então, quando em João fala sobre o próprio Jesus dizendo: eu e o Pai somos um, que eles sejam um, assim como nós somos um, ele está falando de intimidade. Ele está falando de uma coisa tão conectada que, por exemplo, vamos pegar um contexto aqui do próprio casamento. A Bíblia diz que ambos os dois serão uma só carne, porque intimidade, estão tão interligados que já não são dois, são uma só carne. Então, nós, como servos de Deus, fomos chamados, estamos inseridos nesse nome maravilhoso. O livro de João vai revelar, né, mais adiante também, que nós fomos chamados para viver esta intimidade com Deus. Viver uma vida conectada com Deus, uma vida única com Deus, e isso faz a diferença no Evangelho. Então, glória a Deus por esta oportunidade. Eu quero aqui, de antemão, agradecer o convite, né, e a oportunidade aí de estar aí juntamente pastor Gerry, pastor Marcos Vargas, né, glória ao nome de Jesus. E uma pena aí, pastor Vandir, devido às situações do clima, do tempo, não pôde estar conosco, mas é um prazer estar junto com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes que estão conectados conosco através das ondas da Rádio Restauração Filial 1. Glória Deus abençoe. Glória a Deus. Está conosco o pastor Valdemir, né, também de Quaraí, irmão Roque Parnoff também, de Porto Alegre, né? Deus abençoe. É isso aí, né? Pastor Gilson de São Gabriel, né? Valmir Nelson, a irmã Maria Matos, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, né? Se inscreva aí no canal PRGR Adriane. E também, meus irmãos, você que está na live, você pode escrever depois aí nos comentários. Escreva nos comentários depois qual o tema que você gostaria de ver aqui pela live e ouvir pela rádio Restauração Filial 1, tá bom? Então você pode escrever aí nos comentários da live aí, que vai ficar gravada, qual o tema, né, que você gostaria de ouvir aí na rádio Restauração Filial 1. Pastor Marcos Vargas, pastor Márcio Goulart, continuamos aí pela rádio Restauração Filial 1. Vamos despedir aqui da live apenas, amém? Glória a Deus. Então estamos despedindo aqui da live, né? Mas continuaremos aqui por alguns minutinhos aqui na rádio Restauração Filial 1. Muito obrigado você que estava na live até agora conosco.